riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos meus anjos. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser sacerdotes para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Fluir o teu querer. Geração de adoradores queremos ser sacerdotes para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Fluir o teu querer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Amém. A graça e a paz, queridos. Um bom dia para todos. Mais um dia que o Senhor nos permitiu viver. E que o Senhor possa estar conosco nesse momento de estudo da Palavra de Deus, nos dando entendimento e discernimento em todas as coisas, para que possamos estar atentos ao que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Nós estamos vindo de uma série de estudos sobre as cartas às 7 igrejas de Apocalipse. No primeiro vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre o panorama geral das igrejas e sobre a igreja de Éfeso, a primeira igreja, a carta à primeira igreja, a carta da igreja que perdeu o primeiro amor. No segundo vídeo, nós falamos sobre a igreja de Esmirna e de Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja que foi perseguida, a igreja que foi martirizada, e a igreja de Pérgamo, a igreja que caiu, nos conselhos de Balaão, que ouviu os conselhos de Balaão e que praticava a obra dos nicolaítas. Se você quiser saber um pouco mais a respeito dessas igrejas, eu sugiro que vocês estejam vendo o primeiro e o segundo vídeo das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. E agora, eu vou fazer um breve resumo para que quem não viu os vídeos possa compreender um pouco melhor, né? Teólogos, vários pastores e estudiosos do Apocalipse defendem uma visão das igrejas, uma visão histórica das igrejas, né? As 7 igrejas, ela tem 3 visões, né? 3 interpretações diferentes. Elas são interpretadas de 3 formas diferentes. A primeira forma eram 7 igrejas locais, 7 igrejas que existiam na época de João, igrejas reais. Existiam muito mais de 7 igrejas, existia uma centena de igrejas, entre elas a igreja de Tessalônica, de Bereia, de Corinto, mas
Aprove ao Senhor Jesus enviar as cartas para 7 igrejas existentes na Ásia, que tinha também outras igrejas na Ásia. Eu creio que em Troade já havia igreja, tinha as igrejas da Galácia, que era ali na Ásia Menor também. Então, nós temos assim um apanhado geral de que essas cartas, elas foram direcionadas a essas igrejas pelas características próprias dessas igrejas, que são características específicas das igrejas cristãs em todas as épocas, em todo tempo, né? Em toda a história existem 7 tipos de igreja que se encaixa em alguma dessas 7 igrejas. Nós, como igreja individual do corpo de Cristo, porque somos templo e morada do Espírito Santo, precisamos saber em qual dessas igrejas nós nos encaixamos, em qual dessas igrejas nós conseguimos ver Jesus enviando cartas para nós. Que estejamos atentos, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para sabermos que tipo de igreja nós somos. E pode ser também igrejas locais contemporâneas, né? Ao mesmo tempo que é uma carta direcionada para mim, enquanto igreja, pode estar direcionada para IMI, né? A Igreja Metodista Itapuã, para a Igreja Batista da Praia da Costa. Então, são igrejas locais. Essas 7 cartas, elas podem estar direcionadas a qualquer uma das igrejas locais existentes hoje no planeta Terra. E essas 7 igrejas também correspondem a períodos históricos, né? Esses teólogos, eles estudaram as características dessas igrejas e entenderam que elas se encaixam em períodos históricos pelas quais a igreja cristã passou, desde o dia da descida do Espírito Santo até os dias de hoje. Então vamos ver a primeira igreja simbólica representada então na descida do Espírito Santo até a morte de João, o autor do livro de Apocalipse, o último apóstolo, né, que morreu nesse período. Essa então é representada pela igreja de Éfeso, ou a igreja apostólica. A segunda igreja vem logo depois dessa, chamada de igreja perseguida, igreja martirizada, simbolizada pela igreja de Esmirna. A terceira igreja, né, que vai do ano 313, quando termina a igreja perseguida, né, até o ano 590, com o nascimento do islamismo. Essa igreja é chamada Igreja das Alianças, representada então pela igreja de Pérgamo. Do ano 590 ao ano 1517, é a igreja adúltera, a igreja que se prostituiu, é a igreja da Idade Média, do período escuro da história da igreja cristã. É representada pela igreja de Tiatira, que nós vamos estudar hoje. De 1517, do que é o período da Reforma, o ano da Reforma, até o ano de 1700, nós temos então a igreja de Sardes, uma igreja quase morta, representada nesse período histórico, então, pela igreja de Sardes, que é a igreja morta, é a igreja pós-reforma, do ano de 1700 ao ano de 1900, vem a igreja de Filadélfia, a igreja que não sofreu também nenhuma condenação juntamente com a igreja de Esmirna, e a chamada igreja do avivamento, a igreja renovada, a igreja dos grandes avivalistas, como João Wesley, representada pela igreja de Filadélfia, e a última igreja, que vai de 1900 até o arrebatamento da igreja, a igreja de Laodiceia. Então, segundo esses estudiosos, nós estamos no período da igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que está para ser vomitada pelo Senhor. Então, hoje nós vamos estudar a igreja que se prostituiu,
a igreja que adulterou, que vai do ano 590 até o ano 1517, que é o ano da Reforma Protestante, a igreja de Tiatira. É a maior carta e também é o maior período histórico da igreja cristã, mas é o período negro, é o pior período da igreja cristã. A igreja que já havia se paganizado, né, com a igreja de Pérgamo no período de 313 até 590, e agora estava adulterando, estava se prostituindo. Essa foi a igreja que nasceu pura, lá em Atos dos Apóstolos, mas que, para deixar de ser perseguida, ela aceitou fazer alianças com o Império Romano, se tornando então a Igreja Romana, a igreja oficial do Império Romano. Bom, vamos ler então Apocalipse capítulo 12, dos versículos 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo, pé semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Conheço a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para se arrepender-se. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas do Satanás. Outra carga não jogarei sobre vocês. Tão somente conserve o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Bom, a cidade de Tiatira, ela foi fundada por Alexandre o Grande na época do Império Grego, mais ou menos no ano 300 a.C. Ficava mais ou menos a uns 60 quilômetros de Pérgamo. Ela era um importante centro fabril, curtidores de couro. Ela tinha fábricas de tecelagem, de roupas, de cerâmicas, de tintas e corantes. Então era uma cidade rica, né? Possuía grupos organizados de artesãos e profissionais, como se fossem os sindicatos dos nossos dias, né? Também tinha lá templos e santuários religiosos aos deuses gregos e romanos, como em todas as cidades da Ásia, da Grécia e da Macedônia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a igreja, então, de Tiatira. Possivelmente, essa igreja foi fundada por Lídia e confirmada por Paulo. Lídia era uma mulher que se converteu a Cristo Jesus através de Paulo na cidade de Filipos, né? Então, muito provavelmente a primeira europeia convertida através do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Ela era vendedora de púrpura, era muito rica por causa da púrpura. Púrpura era um tipo muito caro de corante. Em Roma, os imperadores
só usavam essa cor. Aliás, só os imperadores usavam essa cor de púrpura, porque era muito caro. A púrpura era um corante extremamente caro e raro e que só era produzido na cidade de Tiatira, na região próxima a Tiatira. Então, Lídia era uma vendedora de púrpura, conheceu Paulo em Filipos, lá na Macedônia. Logo quando Paulo recebeu aquela visão, entrou ainda na Ásia, né, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo foi parar em Filipos, a primeira cidade da Europa, né, a cidade da Macedônia, onde ele foi pregar o evangelho, e ali Lídia se converteu. Provavelmente ela deve ter voltado para Tiatira e pregado o evangelho então naquela cidade. E depois esse evangelho foi confirmado por Paulo quando ele estava na igreja de Éfeso, né? Passou 2 anos e meio em Éfeso, como nós falamos, quando nós falamos sobre a carta à igreja de Éfeso. Nós falamos sobre isso. Então, provavelmente o evangelho chegou então em Tiatira através de Lídia. Então, vamos ver a carta. A saudação da carta, no 2,18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas. Diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele se apresenta então, o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. A gente vê que Jesus, ele juntou várias características no capítulo 1. E a cada igreja ele se apresentava com uma dessas características de forma diferente, de acordo com a necessidade de se apresentar à igreja. Então ele se apresentou ali como Filho de Deus, não tem outra divindade, e aquele que tem olhos de fogo, ou seja, aquele que tudo vê e aquele que tudo conhece. E ele sabia o que estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira. Os pés de bronze polido é porque ele tinha um caminhar reto, né? E um proceder de um alto brilho, como se fosse um espelho, né? Os espelhos daquela época eram feitos de bronze polido. Então as pessoas se viam, né? Elas conseguiam se enxergar através do bronze polido. Bom, os elogios que Jesus faz no capítulo 2, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço e a tua perseverança. E sei que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. E presta atenção que ele não está falando dos que se corromperam em Tiatira, não. Ele estava falando daquelas pessoas que durante esse período da igreja, elas tinham amor, elas tinham serviço, elas tinham fé, elas tinham paciência. E Jesus falou que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Ela teve então algum elogio que a igreja de Éfeso não recebeu, né? A igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor, a igreja de Éfeso tinha deixado de praticar as primeiras obras, mas a igreja de Tiatira, aqueles que estavam firmes e fiéis, que não foram seduzidos, eles tinham um amor muito grande por Deus, e esse amor levava eles a ser complacentes com o pecado, infelizmente, né? Eu vou falar por quê. E as obras deles eram mais abundantes, eram maiores do que as primeiras obras. Eles trabalhavam, eles tinham fé e eles perseveravam. Agora vamos para a condenação. A condenação está no versículo 20. Tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher, Jezabel, ela que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E aí a gente vai ser levado, então, lá para o Antigo Testamento. Provavelmente existia uma mulher semelhante, com proceder semelhante a Jezabel do Antigo Testamento na igreja de Tiatira. Qual foi a condenação? Tolerar Jezabel, aquela
que ensinava e seduzia o povo de Deus à idolatria e à prostituição. Né? Isso está escrito em 2 Reis, no capítulo 16, versículos 29 a 34. Então, a gente entende que a história nos mostra que a Jezabel do Antigo Testamento trouxe para Jezabel, da igreja do Apocalipse, Tiatira, os ensinamentos imorais e idólatras que a Jezabel do Antigo Testamento praticava. Então, nós estamos vendo aqui uma semelhança. Quem foi a Jezabel do Antigo Testamento? Ela era uma princesa fenícia, né, provavelmente da cidade de Sidom, ali perto de Tiro, hoje seria o Líbano, né, que seduziu o rei israelita Acabe e se casou com ele. E Acabe, segundo a Bíblia, foi o pior rei, pior de todos os reis de Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os outros anteriores e posteriores a ele. E ainda acrescentou essa maldade toda por se casar com uma mulher pagã, coisa que era proibida em Israel. E traz isso maldição para a terra e para as pessoas. Ela trouxe a idolatria ao deus Baal e aos Balaíns para dentro de Israel. E a gente vê aquela grande batalha travada entre Elias e os profetas de Baal que Jezabel levou para dentro de Israel. Acabe começou construindo um templo, um poste ídolo, e depois toda a nação estava com postes ídolos que eram lugares de cultuar, né, a deusa, as deusas que era mãe de Baal, e ao Baal e aos Balaíns. Então, ele trouxe para dentro de Israel a contaminação através de Jezabel, né? Então, ele não conseguia resistir, né? Achava que Jezabel estava indo pelo caminho certo e induziu o povo de Israel à idolatria, à imoralidade, à prostituição. Disse que Jezabel era uma prostituta cultual. O que era uma prostituta cultual? Fazia sexo nos templos aos seus deuses, né, com os sacerdotes de Baal. Então, tudo isso foi levado para contaminar a nação de Israel, trazendo a ira de Deus também sobre a nação, né? Porque Elias lançou uma maldição sobre a nação de Israel e durante 3 anos e meio não choveu, até que os profetas de Baal fossem derrotados no Monte Carmelo. Quem era Jezabel de Tiatira? A Jezabel de Tiatira era uma mulher existia uma mulher semelhante a Jezabel. Alguns dizem que ela chamava Jezabel, mas é bem provável que era uma mulher que tinha características semelhantes a Jezabel do Antigo Testamento, e foi assim chamada por Jesus por causa dessas características. E tem teólogos até que afirmam que essa Jezabel era casada com o líder da igreja de Tiatira. A gente não pode confirmar isso, mas é uma hipótese dessa Jezabel ter casado com esse profeta, esse líder da igreja de Tiatira, e ele então permitiu que ela introduzisse as suas práticas satânicas dentro da igreja de Tiatira. Ele mesmo não praticava, mas ele consentiu, e ele vai ser acusado de igual forma por ser cúmplice de Jezabel. O que Jezabel ensinava? Ela ensinava a imoralidade sexual ou a impureza espiritual. Porque em Israel, quando existe uma imoralidade sexual, quando a Bíblia fala em adultério ou prostituição,
ela pode estar se referindo à prostituição do povo de Israel relacionada à idolatria. Então, ela ensinou uma nova, ela poderia ser uma mulher que nos dias de hoje introduz dentro das igrejas cristãs evangélicas protestantes uma nova doutrina, uma nova unção, um novo ensino, uma nova revelação, uma nova forma de crescimento de igreja, né? Um novo método para crescer igreja. São coisas que são introduzidas, são as impurezas espirituais que são introduzidas, são as heresias que estão sendo introduzidas dentro das igrejas cristãs evangélicas nos dias de hoje. Talvez não exista uma Jezabel que leve o povo à idolatria de ídolos, né? Dentro da igreja evangélica protestante, mas que leva a outro tipo de idolatria, a idolatrar homens, pregadores, cantores gospel, líderes. Então, temos que prestar atenção nos ensinamentos dessa mulher, entre aspas, chamada Jezabel, que pode ser um homem, que pode ser um ancião, que pode ser um adolescente, mas que introduz o erro dentro da igreja. E também pode estar relacionada à igreja católica com relação à idolatria, líderes que permitem que o povo estejam adorando outros deuses que não seja o Senhor Jesus Cristo, o único que é digno de receber toda adoração. Então, muitos fiéis nessas igrejas, sob aquele manto de espiritualidade, se desviam das práticas, se desviam para fazerem práticas vergonhosas e abomináveis. Então, o que a gente entende que a igreja de Tiatira, ela foi seduzida por essa mulher chamada de Jezabel, né? Uma mulher que existiu dentro da própria igreja, uma igreja contemporânea de João, deveria ter a mesma idade das outras igrejas, em torno de uns 40 anos de existência na época dessa carta, mas uma igreja que se prostituiu, que vem muito bem a calhar com o período histórico na qual ela é simbolizada. Do ano 590 ao ano 1517, a igreja que se prostituiu, a igreja que deixou entrar os dogmas, a idolatria, a prostituição, não só espiritual, mas a prostituição física na liderança da igreja. Então, temos que tomar muito cuidado. Os líderes, eles não podem compactuar com ensinamentos de Jezabel. E hoje muita heresia penetra dentro das nossas igrejas. Nossas igrejas são bombardeadas por coisas novas, por novas seduções, por novas visões, por novas revelações, novo método de crescimento, e a igreja vai abrindo mão dos seus valores bíblicos, dos seus pilares da fé. Aparentemente era uma igreja que não tinha perdido o amor. E o amor dela era um amor verdadeiro. Estou falando agora da igreja que não se prostituiu, né? Mas era uma igreja que, em nome do amor, suportava as pessoas maus, tipo a profetisa, os falsos mestres, as heresias, os falsos ensinos. Quantas coisas estão penetrando nas nossas igrejas que nós não concordamos, né? Mas para não sermos pedra de tropeço, às vezes a gente se cala. É uma igreja que amava os pecadores, as pessoas que pecavam, em nome do amor, porque elas sabiam que elas não podiam julgá-las, elas não podiam condená-las. Mas o verdadeiro amor não tolera o mal, o verdadeiro amor não suporta o pecado, o verdadeiro amor odeia o pecado, ama o pecador, mas odeia o pecado. Tolera, suporta os maus, mas não pode tolerar e suportar o que
essas pessoas ensinam e pregam. Então nós temos que entender que nós temos que ser boca profética no meio de uma igreja corrompida por ensinos de Jezabel. Hoje em dia nós falamos da igreja de Pérgamo, do mundo está entrando dentro da igreja e muitas vezes nós ficamos apreensivos e nos calamos, mas nós temos que amar o pecador, mas odiar o pecado que ele pratica. A advertência que Jesus deu a essa igreja: olha, estou te dando um tempo para você se arrepender. Olha, se arrependa, vocês que estão caindo, vocês que estão sendo seduzidos, ou você que está seduzindo, você que é um líder que está seduzindo a igreja, a prática da idolatria, você que é uma liderança que traz cantores gospel, os pregadores da última geração. Presta atenção, você pode estar induzindo a igreja ao erro. Nós podemos estar induzindo a igreja de Jesus ao erro. Essa igreja não se arrependeu, Jezabel não se arrependeu e as pessoas que praticavam isso não se arrependeu, né? Então o castigo foi prostrar em uma cama. Jezabel e os seus cúmplices, né, teriam uma enfermidade física ou espiritual, né? Essas pessoas poderiam estar sendo atingidas por um mal físico, né, uma doença devido à prostituição física ou uma enfermidade espiritual, tipo uma depressão, algo tão profundo que não consiga mais sair da cama, né? E o castigo também é para que ela estaria, né, que ela entraria na grande tribulação se vivesse no período do arrebatamento. Então, um cuidado especial que essa igreja tem que ter para não entrar nesse esquema. Então, as pessoas que sentem que fazem parte de uma igreja de Tiatira, onde existem heresias, ensinamentos, heresias são ensinos contrários à palavra de Deus, seu coração às vezes fica apertado. Por quê? Porque aquilo não está batendo com o que está na palavra de Deus, mas são os líderes da igreja que estão falando que está certo. Se o líder falou que está certo, é porque deve estar certo. E nós entramos às vezes em conflitos porque somos bombardeados por esses ensinamentos trazidos por Jezabéis, né? E o castigo é matar os seguidores também, aqueles que seguem os ensinos, aqueles que acham cômodo, né? Que se prevalecem desses ensinos heréticos, porque isso é cômodo, né? Não tem que renunciar a nada e vai dar prazer à carne. Um alerta para todas as igrejas: Jesus que sonda a todos e julga as nossas obras. Isso é um alerta. Na hora que ele começar a julgar Jezabel, seus cúmplices, seus seguidores, as igrejas vão entender que Jesus vê e conhece todas as coisas. A promessa para o vencedor, né, aquele que mantiver a pureza, aquele que retiver, né, reter, que perseverar, né, na salvação de Cristo Jesus. A promessa de Jesus é essa pessoa não ser provada além do que ela pode suportar. Vai ter poder sobre as nações, lá no reino milenar, onde as nações serão totalmente lideradas por Jesus Cristo e por todos os seus santos, aqueles que foram coroados, galardoados e que terão poder sobre as nações para reinar sobre elas, e vai receber a estrela da manhã, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, reinando e brilhando sem a luz do sol, sem a luz da lua, sem a luz das estrelas, porque Ele próprio será a luz de toda a eternidade. Essas são as promessas para a igreja de Tiatira: aqueles que permanecerem firmes e fiéis e que mantiverem a integridade
mantiverem a pureza da fé, que não se prostituírem com os ensinamentos de Jezabel, vai receber então todas essas promessas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A próxima igreja é a igreja de Sardes, que vai do ano de 1517 ao ano de 1700. É a igreja pós-reforma, que é chamada de igreja morta. É triste porque na reforma a igreja recebeu o reinício da fé de Atos dos Apóstolos, aquela pureza, né? Aquela integridade do primeiro amor, a igreja primitiva, voltando, né? A igreja primitiva, mas essa igreja não buscou a ação do Espírito Santo. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da cidade de Sardes. Sardes foi uma cidade edificada sobre rochedos, era uma cidade bem difícil de ser conquistada, impenetrável aos olhos dos seus inimigos. Era uma cidade muito rica, aquela região era muito rica em ouro, prata, pedras preciosas, né? Ela produzia lã, tecidos, era uma cidade muito rica, alvo de conquista de muitos imperadores. Ela foi conquistada 3 vezes por Ciro Persa, na época do Império Medo-Persa, foi conquistada por Alexandre o Grande e foi conquistada por Antíoco o Grande na época também do Império Grego, né, do rei da Síria, né, do pleno Império Grego. Ela teve um passado glorioso, mas um presente medíocre, né? A atualidade da igreja de Sardes, na época que João escreveu a carta, era um presente muito medíocre, né? Era uma igreja sem nenhuma importância política e comercialmente, né? Então a gente vê que essa igreja, essa cidade de Sardes, foi uma cidade, né, que viveu de um passado glorioso, mas que na atualidade era uma igreja totalmente sem importância, apática, né? E nós vamos falar, quando a gente estiver falando da condenação, nós vamos falar sobre essa conquista de Ciro Persa na cidade de Sardes, né, no século VI a.C., no século V a.C. Bom, a tradição diz que a igreja na cidade de Sardes foi fundada pelo apóstolo João, mas também não se tem confirmação disso, né? A reputação, a diferença entre reputação e o caráter é o seguinte: a reputação é o que você vê e o caráter é o que você é. Então nós vamos ler agora a carta da igreja de Sardes e o que Jesus falou para essa igreja. Está no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives, mas que está morto. Seja vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, nem as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois elas são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós falamos que reputação é aquilo que as pessoas veem em você. Caráter é aquilo que realmente você é. Então, a reputação da igreja de Sardes era uma igreja ativa, uma igreja viva,
Era uma igreja que que fazia muitas obras, tinha muitas atividades, tinha uma agenda muito cheia. Então, aos olhos das pessoas, era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava. O caráter dessa igreja é que era um caráter mau, porque era uma igreja que, quase morta, fazia essas coisas por fazer, fazia para entretenimento dos seus membros, fazia para animar os seus membros, fazia coisas para que a igreja fosse um palco de diversão, mais ou menos parecido com isso, tivesse uma atividade que tivesse atraindo as pessoas pela carne, umas atividades sem conexão com o reino de Deus. Ela tinha um caráter indiferente, era uma igreja apática. Então, o que nós vemos na igreja de Sardes? E nós vamos ver a saudação. Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, que são os anjos, que são os pastores das igrejas. Ou seja, eu vejo tudo dentro do coração de vocês, o que está acontecendo. E eu tenho domínio dos pastores e dos líderes dessas igrejas. E o que eu acho interessante, porque nessa igreja o líder estava cometendo o pecado da igreja, ou seja, a igreja refletia o que o líder era, um líder morto, um líder egoísta, um líder que só pensava em levar vantagem, um líder que era muitas vezes indiferente, né? Um líder que jogava para os outros as suas responsabilidades. A igreja refletia a mesma coisa desse líder ou de uma liderança em geral da igreja, né? Então, era uma igreja que sofria uma condenação de Jesus. E qual foi a condenação? Era uma igreja quase morta, né? Era uma igreja que deixou apagar, extinguir o espírito. Então, era uma igreja que aparentava vida, mas ela estava morta, porque quem dá vida à igreja é o Espírito Santo de Deus. Se eu não dou liberdade ao Espírito, se eu não busco a ação do Espírito, se eu não me encho do Espírito Santo, tudo que eu fizer é em vão, é obra morta. Então, se eu não tenho vida, eu não vou transmitir vida para as pessoas. Era uma igreja, então, que praticamente quase nunca, né, recebia novos membros, porque era uma igreja que não estava preocupada com isso, era uma igreja indiferente, o trabalho dela era voltado somente para ela mesma, né? Era uma igreja hipócrita, porque ela aparentava ser uma coisa que ela não era. Era como se fosse um sepulcro caiado. Ela era bonita por fora, tinha obras, tinha atividades, tinha uma agenda cheia e lotada, mas por dentro ela era um sepulcro caiado, era cheio de podridão. Aí eu acho que o que eu achei interessante no versículo 2 do capítulo 3. Seja vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, dando a entender que não era por falta de obras que ela estava sendo condenada. Ela tinha atividades, até atividades aos olhos nossos, aos olhos das pessoas, boas. Mas aquele que sonda o coração, ele sabia que faltava integridade nessas obras, faltava pureza nessas obras. É possível a gente defender a fé cristã, é possível a gente pregar o evangelho de Deus sem amar a Deus. Presta atenção nessas afirmações. É possível a gente obedecer os mandamentos, sermos pessoas honestas, sem interesse de coração. Fazemos por obrigação, não por amor. É possível fazer as coisas certas,
com motivações erradas. Então, às vezes, estamos fazendo as coisas certas, mas a motivação que nos leva a fazer essas coisas são totalmente erradas aos olhos de Deus. Os homens, as pessoas veem as obras, mas Deus vê os corações. O alerta para essa igreja está no versículo 2 também. Vigia, ser vigilante, né? Nós podemos cair por falta de vigilância. É que entra aquilo que eu falei para vocês. Como que a cidade de Sardes caiu? Era uma igreja, era uma cidade que estava situada, localizada em cima de rochedos, onde o acesso era praticamente impossível. Só quem conhecia é que poderia subir. E os soldados persas, né, doidos para atacar a cidade de Sardes, mas não sabiam como alcançar a cidade. E aí o que um soldado persa viu? Ele viu um soldado de Sardes descendo para pegar um capacete que tinha caído no penhasco, no rochedo. E ele viu por onde ele desceu para pegar aquele capacete, por onde ele subiu. E aí, naquela madrugada, naquela mesma noite, eles foram pelo mesmo caminho daquele soldado. Atacaram a cidade de Sardes e conquistaram a cidade de Sardes. E as outras conquistas da cidade foi da mesma forma, falta de vigilância. Meus queridos, às vezes por falta de vigilância nós caímos. Nós não podemos deixar apagar o Espírito dentro de nós, porque é o Espírito que vai nos dar o sinal de alerta. É o Espírito que vai nos mostrar os sinais da volta de Jesus. É o Espírito que vai nos mostrar as heresias, as Jezabéis, né, os ensinamentos de Balaão dentro das igrejas. Não deixe apagar o Espírito. Não vamos deixar o Espírito Santo morrer dentro de nós. O conselho que Jesus dá está no versículo 3, ele fala: lembra-te do que você tem recebido e ouvido. Então, lembra-te, guarda e arrepende. Ou seja, você tem que lembrar, guardar e se arrepender. Não é só lembrar e guardar e continuar praticando as mesmas coisas, não. Nós temos que lembrar, guardar e nos arrependermos. E o castigo é como um ladrão na noite. Jesus vai voltar e vai deixar essa igreja ser pega de surpresa, porque não vigiou, porque não se arrependeu, porque não guardou, porque não lembrou de onde que precisava, o que precisava guardar. Lembra-te do que você tem ouvido, lembra-te do que você tem aprendido, guarda no teu coração. A promessa, então, para essa igreja, finalizando, né? Jesus promete as vestes brancas, é o que está no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E, pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, as vestiduras brancas significam que nós vamos estar andando com Jesus na Nova Jerusalém. O nosso nome não vai ser apagado do livro da vida. Nosso nome está selado, lacrado no livro da vida. Glória a Deus por isso. E Jesus disse que vai confessar o nosso nome diante de Deus e diante dos anjos de Deus. Gente, isso é uma promessa que Jesus falou lá enquanto ele estava vivo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que todos nós possamos confessar a Jesus Cristo como Senhor único das nossas vidas. Não há outro e nem haverá outro. Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir.
Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Paizinho querido, nós estamos agora, Pai, nos colocando diante do Senhor e te agradecendo, ó Deus, por mais um estudo que o Senhor nos permitiu, ó Deus, compartilhar. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de sermos levados pelo espírito de engano, Senhor, pelas heresias, ó Deus, pelas profundezas de Satanás introduzidas, ó Deus, por Jezabéis dentro das nossas igrejas. Deus, que o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós possa nos alertar dos erros, ó Deus, que possa nos alertar, ó Deus, das mentiras, que possa nos alertar dos enganos, que nós não possamos ser cúmplices, compactuar com esse tipo de ensinamento herético, ó Deus, e condenado pelo Senhor Jesus Cristo. Também, ó Deus, não nos deixe ser uma igreja, ó Deus, ativista, Pai. Ó Pai, para preencher uma agenda, para preencher, ó Deus, atividades dentro da igreja, mas o Teu Espírito Santo anda longe, ó Deus, das nossas vidas. Que o Senhor não nos permita sermos uma igreja morna, mas que possamos ser uma igreja viva, não uma igreja morta, mas uma igreja viva, uma igreja, Deus, que produz obras, mas obras íntegras diante do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, eu oro por cada irmão, ó Deus, que está ouvindo, ó Deus, esse vídeo no dia de hoje, que a boa mão do Senhor e a bênção do Senhor seja sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém.